Shalom, eu sou o Rubens e bem-vindos ao canal Talmud Torá. Este mês hebraico em Israel é o mês de Nissan. O mês de Nissan nos remete à saída do povo do Egito. E quando se diz a saída do povo do Egito, nos lembra imediatamente da Páscoa. E no 14 de Nissan é um dia solene para Deus. Por quê? Um dia santo. Por quê? É um dia de reunião santa, porque é o primeiro dia em que se celebra a Páscoa do Senhor. Essa Páscoa que é um mandamento não só daqueles que estavam saindo do Egito, mas também é um preceito perpétuo para todas as gerações que deve se celebrar essa festa. E o primeiro dia solene é o 14 de Nissan. O mês Nissan tem a mesma raiz, se escrevendo, vai ter a mesma raiz da palavra Nes. Nes é para dizer milagre. Por quê? Porque neste mês foi o mês em que o Senhor Deus realizou muitos milagres para o povo, na época da saída do Egito. Por isso, Nissan Nes. Muitos milagres realizados por Deus nesse dia 14. E remetendo a este preceito, nós veremos aqui o que? Sobre o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que é imolado e deve ser comido dele neste dia que é solene para Deus. Isso quer dizer o quê? O preceito vai dizer o quê? Que neste dia se deve se pegar um cordeiro de um ano, que seja puro, perfeito, e levar para ser sacrificado diante de Deus. E aí o texto vai nos dizer uma coisa que eu vou trazer uma questão de halachá. Quando se diz que você pode realizar o sacrifício da Páscoa, é um mandamento dado por Deus. E uma pergunta de halachá que fica é: se o dia 14 de Nissan cair num Shabat, será permitido realizar este sacrifício, mesmo que seja no Shabat? Lá no Talmud Pesachim, no Talmud Bavli, há essa questão posta. Os Bnei B'Teira, eles vão se perguntar: é permitido isso? Nós não sabemos, nós não lembramos se é permitido ou não. O que nós fazemos? Oferecemos o sacrifício no Shabat ou não? E eis que veio alguém até eles e disse: há alguém aqui que veio da Babilônia para Jerusalém e ele sabe se é permitido ou não. E a questão que foi posta a ele foi: é permitido ou não? Ele vai dizer o quê? Primeiramente, o Cordeiro da Páscoa, este é um mandamento dado não apenas para o indivíduo, mas principalmente para o coletivo. Se é dado para um coletivo, o indivíduo aqui, vou dar um exemplo de sacrifício, o sacrifício coletivo, por exemplo, o Korban Hatat, ou seja, o sacrifício Hatat. Hatat é o sacrifício oferecido por um indivíduo individualmente, para quê? Por causa de uma falta, uma devida falta que ele cometeu. Este é um sacrifício individual. E um coletivo aqui, o Cordeiro da Páscoa. Por quê? Porque é algo realizado pelo povo, não apenas por um indivíduo. E isso quer dizer o quê? Se isso acontece, é um sacrifício coletivo, então ele pode ser realizado no sábado. Ele se sobrepõe ao dia do sábado. Outra coisa, esse é um preceito dado por um tempo fixo, um lugar fixo, para uma festa fixa. Isso quer dizer o quê? Naquele dia, daquele mês, naquele lugar, deve se realizar o sacrifício. Então, se é algo fixo, que é naquele tempo, naquela festa, naquele lugar, quer dizer que então
ele se sobrepõe ao sábado. Por quê? Porque é algo fixo dado para Deus, se é dado para realizar naquele dia. Então, eu não posso mudar o dia, porque o preceito que foi dito é para se realizar naquele devido dia, não esperar outro dia para se realizar. Também vamos perguntar, quem são estes que comerão a Páscoa, do Cordeiro da Páscoa? Lá no livro do Êxodo, da Torá de Moisés, vai dizer que todo aquele que está na aliança com Abraão, ele comerá do Cordeiro da Páscoa. Ou seja, todo circunciso comerá do Cordeiro da Páscoa. Aquele que não for circunciso, que deseja comer, deverá realizar esse ato para se adentrar na aliança com Abraão, para comer do Cordeiro da Páscoa. E qual a quantia que se deve comer desse cordeiro? A Halachá vai dizer que se deve comer um kazait. Kazait seria que cada qual deve comer ao menos uma quantia que equivale a uma azeitona. Esse é o mínimo que cada um deverá comer do Cordeiro da Páscoa. Se naquela família vê que eles são um número pequeno de pessoas e que não dará conta, ou eles devem oferecer um sacrifício de um cordeiro menor, ou eles devem se reunir com o vizinho para que todos possam comer daquele mesmo cordeiro e que ele seja comido naquele tempo fixo, que é naquele tempo de comer. E qual que é? Nossos sábios, uma discussão, tipo uma querela que vai dizer o quê? Uma parte, lá na Mishnah Pessahim mesmo, nós vamos encontrar que o tempo até quando se deve comer do Cordeiro da Páscoa é até a meia-noite. Por quê? Porque eles vão dizer que após a meia-noite, se eu tocar naquele cordeiro para me alimentar, ele me tornará impuro, porque ele já se tornou impuro por ter passado daquele horário fixo para se comer do Cordeiro da Páscoa. Já o Talmud vai fazer menção à Torá de Moisés, que vai dizer o quê? Não é este o horário fixo até quando se deve comer o Cordeiro da Páscoa. O horário fixo para se comer, até quando se pode comer o Cordeiro da Páscoa, será até quando amanhecer o dia. Porque a Torá de Moisés, Deus vai dar o preceito dizendo que após amanhecer o dia, o que sobrar do cordeiro oferecido da Pascal deve se queimar. Para quê? Para não sobrar nada daquele cordeiro oferecido. Ele foi oferecido e também para se comer ele deve ser feito sobre a brasa, sobre o fogo, não numa panela ou cozido, mas simplesmente sobre a brasa, sobre o fogo, ou assado, como nós diríamos. Então, essa é a forma que se deve comer o Cordeiro Pascal. E como se deve comer? Dessa seguinte forma. E também o texto lá da Torá de Moisés vai nos dizer o quê? Aqui eu cito, por exemplo, o livro do Êxodo, que diz o quê? Que 3 vezes por ano todos deverão subir a Jerusalém para ver a face do Deus Santo. E nossos sábios vão dizer que não apenas para ver a face de Deus, mas também para ser visto por Deus. E esses 3 momentos são as 3 festas de peregrinação. Páscoa, Shavuot e Sukkot. Então, esse é o momento que se deve ir a Jerusalém para oferecer o sacrifício da Páscoa do Cordeiro, que é a Páscoa do Senhor. Então, como que podemos dizer também?
que essa festa é uma festa para Jerusalém. Em Jerusalém, é lá que deve se ocorrer este momento do sacrifício e para comer o cordeiro. Este é o local fixado para se realizar este ritual, o ritual do sacrifício do Cordeiro da Páscoa e para comer do Cordeiro da Páscoa. Esta é a questão. Jerusalém, templo onde se oferece e onde se come o Cordeiro Pascal. E até mesmo a Brita Hadashah vai fazer menção a isso, da subida de Jerusalém, do horário do sacrifício. Qual seria o horário do sacrifício? Em hebraico vai dizer Ben Arbaim. Ben Arbaim nós traduzimos por entre as tardes. Quais tardes? As duas tardes. A primeira tarde, que está ali logo após ao meio do dia. A segunda tarde que se realiza quando o sol estiver descendo e vai se esconder atrás da montanha. Ou seja, o período entre esses dois momentos é o que se diz entre as duas tardes. Vai ser lá mais ou menos pela 9ª do dia, o que nós dizemos por volta das 3 horas da tarde. É o momento de se oferecer o sacrifício, o cordeiro da Páscoa, e para depois comer desse cordeiro da Páscoa. Quero agradecer a todos que nos acompanham aqui, desejar uma ótima semana. Hag Sameach, Todá Leitraot.